Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira tem um título e uma pergunta, né? Quem é o maior? Irmãos, quando João Batista esteve aqui, nós lembramos do que ele disse: virá alguém do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, e ele será maior do que eu. E ele chegou a dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Jesus aqui, na verdade, é colocado como aquele que deve ser o maior em nossa vida. Cristo sempre deve aparecer. O próprio Paulo descreve, né? Aquele que quiser gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, a glória do ser humano deve ser naquilo que Cristo faz na vida dele, para que Cristo apareça e nós, na verdade, só sejamos objeto de transmissão da pessoa de Cristo, como diz o nosso amigo e irmão Rodrigo Silva. Todos nós somos uma propaganda de Cristo, ou uma boa ou uma ruim, dependendo do testemunho que nós viemos a dar. Então, assim, diante dessa situação, pela segunda vez, Jesus agora começa a falar mais uma vez sobre a sua obra missionária. No contexto anterior, quando ele perguntou aos seus discípulos, quem vocês ouvem dizer ao meu respeito? Ou seja, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles disseram ali várias pessoas, né? Jeremias, Elias, um dos profetas, João Batista, enfim. Mas e vós? Aí Pedro vai e fala que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Diante dessa situação, ele fala: importa então que o Filho do Homem seja perseguido, ele seja de fato açoitado, ele venha sofrer e depois ele venha morrer. E diante dessa situação, Cristo queria mostrar o seguinte: se eu sou Cristo, o Redentor, eu vou passar pela morte que lhes causará vida, que lhes trará vida. Então, o contexto ali de Cristo era para mostrar a sua divindade através do que ele iria realizar. Ou seja, eu sou Deus, mas eu vou precisar morrer por vocês. E o contexto era para colocar na mente dos discípulos a sua personalidade, o seu propósito, o seu caráter. E em seguida, após isso, aparece ali na transfiguração Moisés e Elias. Então, observe só como é uma sequência de situações. Tudo para mostrar quem é Jesus. E isso é o que deve fazer valer, né? Como diz Bulhão, conhecer Jesus é tudo. E Cristo queria de fato que eles o conhecessem. Na transfiguração, irmãos, Jesus ali apresenta-se, interessante, né? Moisés e Elias estão ali para trazer conforto a Cristo, e Lucas descreve que ele falou sobre a sua obra, sobre a sua morte, sobre o que ele iria causar. É interessante, irmãos, isso aqui, porque o que Jesus ia passar ainda adiante precisava de força, precisava de auxílio, precisava de incentivo. É tanto que quando chega no Getsemane, ele está ali chorando, né, arrasado, com gotas de sangue, seu suor se transforma em gotas de sangue, né, não é choro que aparece até então, mas Jesus ali pede para que os discípulos velassem com ele em oração, ou seja, eu preciso de vocês para me motivar o que vai acontecer. E Moisés e Elias se apresentam ali, interessante, né? Moisés representando todos os ressuscitados salvos, e Elias todos que serão ser trasladados e serão salvos. Mas se Jesus de fato não morresse, nem Elias permaneceria onde ele está hoje, e nem Moisés também. Ambos voltariam, porque eles também precisariam de um Salvador. Então a mensagem de Elias e de Moisés era para trazer a Cristo encorajamento e Cristo passar para os discípulos a sua personalidade. Então o propósito ali era a divindade de Cristo sobre o que ele iria causar. Ainda assim, Jesus em outro momento chega para os discípulos, agora aqui no capítulo 9, e o verso 31 fala que ele chamou-os à parte, especialmente os discípulos, para mostrar a ele: olha, vai acontecer isso comigo, vai acontecer isso, eu vou sofrer, vou morrer, só que eu serei traído. É curioso que essa expressão traído não aparece lá na parte anterior. E por quê? Porque Jesus, sabendo que eles estavam disputando quem era o maior entre si, à luz do que fala Tiago, capítulo 4 e o verso 1, fala que de onde vêm as contendas, de onde vêm as discussões, de onde vêm os desentendimentos. Eles estavam se desentendendo por essa causa, irmãos. Nós sabemos, quem mais queria ser o maior e o primeiro era Satanás. Jesus queria que eles entendessem quem era ele, o próprio Cristo, a ponto de não alimentar maus pensamentos, porque senão a sua obra seria comprometida na vida deles. Ou seja, o que eles deveriam desenvolver seria comprometido pelo senso de querer ser o maior. Esse é um sentimento terrível. E quando Tiago fala sobre isso, capítulo 4 de Tiago, e o verso 1, ele diz assim, ó: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem ou não têm, querem o que não têm e até matam para consegui-lo, e invejam o que os outros possuem.
lutam e fazem guerra para tomar deles, e, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem, e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são errados. Pedem apenas para lhes dar prazer, ou em outras traduções, por motivos egoístas. Então, assim, é nesse contexto que Jesus pega uma criança e coloca sobre o seu colo e começa a dizer assim, olha, quem não tiver um coração como essa criança não pode dar o reino dos céus. Primeiro ponto, uma criança não tem pretensão de cargo. Segundo, uma criança não tem interesse em posição. E terceiro, uma criança não deseja se exaltar acima das outras. Então Jesus usa uma criança para trazer para os discípulos a mensagem que ele queria trazer. Não queiram ser o maior. Olha essa criança, veja o que ela é comigo. Ela está feliz pela minha presença. Como o próprio Paulo falou, né? Jesus dizendo para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O que eu posso te oferecer já é o suficiente. Então, Cristo com os discípulos já era o suficiente. Não tem necessidade de contendas, de brigas, de dissensões. E essas expressões fazem parte das obras da carne, né? Dos quais está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, dos quais quem alimenta certas coisas não herdarão o reino dos céus. Dissensões, porfias, inimizades. Havia naquele momento um sentimento terrível no coração dos discípulos. E Jesus queria que aquilo de fato fosse suspenso, fosse evitado, para com que a obra de Cristo nele pudesse ser confirmada. Nós então entendemos aqui que Cristo, na verdade, deve ser o maior em nossa vida. Ele deve estar acima de qualquer situação. E que dessa forma possamos cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Vamos orar nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado porque importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que venhamos colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. Dá-nos a tua bênção, perdoa nossos pecados e nos dá um bom dia, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.